Vamos continuar na leitura aqui, amados, da página de número 30. Eu quero ler com vocês aí onde está por neopentecostalismo. Acharam aí o texto? Por neopentecostalismo. Quero dizer, aqueles movimentos... Opa, o que foi? Não achou? Página 30. Nós falamos a respeito, só para dar uma recapitulada, para a gente não dar um salto assim e ficar um negócio meio baralhado, né? Nós estávamos falando então, antes do intervalo, sobre o desejo das igrejas ou das pessoas que procuram igreja, e essas igrejas que vivem em função de milagre. A tônica, a temática é essa, milagre, fala muito sobre sobrenatural, lida muito com essas questões, tá? Então, infelizmente, a igreja, no Brasil, ela busca muito por isso, por conta até mesmo de todo esse desejo aí cultural, né? E por neopentecostalismo, quero dizer aqueles movimentos surgidos em décadas recentes, que são desdobramentos do pentecostalismo clássico, do início do século. Pentecostalismo tem duas igrejas que representam o pentecostalismo clássico histórico, que é a Assembleia de Deus e Congregação Cristã do Brasil. Eu estou falando uma questão teórica, tá bom? Eu estou falando de teórica. Elas trouxeram o pentecostalismo, né, na década aí de 1910, tá bom? Então, só para vocês entenderem, porque o que é o movimento, o que caracteriza o movimento pentecostal? A ênfase no falar em línguas, batismo com o Espírito Santo e curas. Então, essas coisas que caracterizam o movimento pentecostal, tá bom? Então, é por isso que eu disse, teoricamente, essas duas denominações, elas que representam na história o pentecostalismo, tá? Não 1910. 1904, na verdade, Maíra, isso começou lá nos Estados Unidos. William Seymour, né? Ele que iniciou esse... Oi? 1904, sim. 1910 no Brasil. Eu estou falando no Brasil, aí vem 1910, depois 1911, hoje conhecida Assembleia de Deus, mas na verdade era a Missão de Fé Apostólica, né? E na história da igreja a gente vai detalhando todas essas questões aí. Mas no Brasil, 1910, tá? Até então só tinha as igrejas aí, presbiteriana, anglicana, metodista, batista e esqueci outra. Mas vamos lá. Então, nessas décadas recentes e tal, o pentecostalismo clássico, né, no começo do século, mas que abandonaram algumas de suas ênfases, características e adquiriram marcas próprias, como ênfase em revelações diretas, curas, batalha espiritual e particularmente uma maneira de encarar a realidade espiritual. Ou seja, isso quer dizer que começaram a enxergar esses movimentos pentecostais, começaram a espiritualizar tudo. Então, se está alguma coisa ruim na sua vida, deve ser um encosto tal, né? Até engraçado, mas é isso aí mesmo. Tá dando alguma coisa na tua vida errado financeiramente, deve ser porque você não está, entendeu? Tal, né? Contribuindo financeiramente, não está sendo fiéis nos dízimos e nas ofertas. E aí trazia aqueles textos do Antigo Testamento como Malaquias e 3 e tal, que Deus ia mandar o devorador, o destruidor, a locusta, o pulgão e tal, né? Então começaram a espiritualizar todas as coisas, inclusive as materiais também. Então foi mudando a característica do movimento. Esse movimento é caracterizado por uma leitura das Escrituras e da realidade, sempre em termos da ação sobrenatural de Deus. Ou seja, a ênfase, tudo o que acontece no mundo natural para essas pessoas, para esse movimento, é resultado de uma ação espiritual. É isso que eles pensam. Então, não há nada material, natural, entendeu? Tudo é uma consequência de uma interferência espiritual. Então, é por isso que está acontecendo qualquer coisa. Aconteceu alguma coisa lá no Nordeste, por causa da idolatria muito forte, aquele povo vive na miséria mesmo, na seita, né, e tal. Então, é por causa da idolatria. Então, sempre levando para o viés daquilo que é espiritual, que está afetando o natural. Sempre nessa questão, em todas as ocasiões. Então despreza, inclusive, as questões naturais da vida. Meu Deus do céu, se você tiver uma alimentação ruim, é bem provável que você, se tiver ainda um histórico na família, hereditário, você vai ter um infarto, um negócio assim, mano, vai dar ruim o negócio. É sedentário, cabra, não é?
Não é o teu caso, eu sei. Sedentário, né? Tem uma má alimentação, vive mal, o cara vive numa pressão. É lógico que ele vai ter complicações. Não é porque um demônio está lá e ele não está sendo fiel a Deus, Deus permitiu, e ele não está sendo fiel nas contribuições que Deus permitiu, e ele agora vai gastar na farmácia aquilo que não deu na igreja. Então, tá entendendo? É mais ou menos nesse sentido aí. Vocês já viram alguma coisa semelhante assim? Infelizmente. Deus é percebido somente em termos de sua ação extraordinária, nunca ordinária. Vocês sabem, amados, eu acredito que sabem, que Deus ele age neste mundo muito mais pelas ações ordinárias, ou seja, naturais do que sobrenaturais, muito mais. As leis que Deus deixou são naturais e Deus opera por elas. E Deus age muito mais na naturalidade do que na sobrenaturalidade. E a sobrenaturalidade não é mais, não glorifica mais a Deus do que a naturalidade. Quando a gente entende que tudo isso na verdade é de Deus. O judeu é muito interessante porque eles têm uns conceitos assim que vão expressar essa percepção da criação de Deus, Deus e sua criação. É que a gente vai estudar isso só no bacharel, lá no bacharel, não vai ter, tu vai ver só, sobre criação. Então, criação é um tema essencial na Bíblia, para entender essa ação de Deus, que tudo de fato aqui glorifica a Deus. É por isso que Jesus, por exemplo, quando ele ia orar, e quando ele orou pelo pão, dizem os estudiosos, né? Ele orou pelo pão da seguinte forma, e é até uma oração que o judeu mesmo piedoso fazia, né? Bendito és tu, Senhor, Rei do Universo, que fizeste sair o trigo da terra. Então, na ótica do judeu, né, daquele que adorava Yahvé mesmo, entendia que se ele tinha a colheita, é porque Deus ali que propiciou aquilo. Bendito és tu, Senhor, Rei do Universo. Olha como ele reconhece a soberania de Deus. Bendito és tu, Senhor, Baru atah Adonai, Melech haolam, Hamot Leh. Você vai aprender também, mano. Não esquenta a cabeça não. Então, bendito és tu, Senhor, Rei do Universo, soberano, que fizesse sair o trigo da terra, brotar trigo da terra. Reconhecendo esse Deus poderoso, soberano, Rei do Universo e único Rei, e Ele é bendito, mas é Ele que propicia o simples da vida, o pão, o ar que respiramos. Então nós não aprendemos como os salmistas ensinam para a gente a adorar a Deus pelo ar que respira, pela alegria que tem no coração, né? Não, a gente não aprende com os homens da Bíblia a louvar a Deus pelas coisas simples da vida. Paulo diz isso, contentai-vos com as coisas simples, seja contente com essas coisas, vocês vão encontrar gratidão, vocês vão ver a ação de Deus na natureza todos os dias, na naturalidade, amados. Para mim, é o que diz o salmista, tem um significado muito importante. Deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Irmão, a gente morre toda noite quando dorme, é um negócio estranho, apaga assim, pá, morreu. Aí Jesus vem lá e ressuscita, não é literalmente que eu estou falando isso, né?